Olá, a TV Cultura continua com a série Educação Novos Rumos. A proposta de reforma do ensino médio em discussão no Congresso Nacional tem tirado o sono de especialistas, professores e estudantes. Todos concordam que são necessárias mudanças urgentes, mas nenhuma melhoria é possível sem olhar para uma figura essencial nesse debate, aquela que está à frente da sala de aula. Ser professor é um mediador, uma pessoa que proporciona vez e voz aos alunos, que estimula a curiosidade, o estudo, o conhecimento. Nenhuma sociedade evolui sem eles. O problema é que quem ensina, muitas vezes, não aprende direito. 75% dos nossos professores são formados em instituições privadas, de qualidade muito duvidosa. Hoje em dia já falta até quem queira ocupar esse lugar, quem sonhe ser professor. O Censo da Educação Superior revela que o número de docentes formados nas universidades cai ano a ano. Quer um exemplo? Em 2010, o Brasil tinha mais de 90 mil alunos matriculados no curso de português. Em 2013, eram 78 mil, redução de quase 13%. O cenário é o mesmo para a matemática. Em 2010, eram 82.792 estudantes universitários na área, número que caiu para 80.891, ou 2% a menos. O reflexo já aparece nas escolas. O ensino médio brasileiro sofre com a falta de, no mínimo, 32 mil professores, principalmente na área de exatas. O déficit na disciplina de física seria de 9 mil docentes. Para formar e transformar professores, funciona esta escola em São Paulo. Seja nos auditórios ou em videoaulas, 230 mil servidores da Secretaria de Educação recebem treinamento. Quem está acostumado a ensinar, volta ao banco da escola para aprender. Aonde estão as falhas do professor Luiz na sua formação inicial? Eu tenho obrigação de saber e procurar melhorar o meu trabalho, procurar aprimorar a minha formação. E para falar sobre o ensino médio no Brasil e a formação de professores, recebemos o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, a educadora Guiomar Namo de Mello, membro do Conselho Estadual de Educação, e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. E ainda a presença de professores e estudantes aqui em nossa plateia, parte essencial nesse debate. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, a participação de vocês aqui com a gente hoje. Eu queria dizer uma Nós coisa... sempre ouvimos é preciso valorizar o professor se quisermos uma educação de qualidade. O que significa isso, professor? Começando a discutir formação. O prof de professor e o prof de profissão são o mesmo, tem a mesma radical. No entanto, a gente esquece que professor é profissão. E profissão você aprende exercendo. Quer dizer, o piloto não se forma piloto sem pilotar. O médico não se forma médico sem presença na clínica, nos hospitais, etc. O professor se forma na escola. Sem uma ligação próxima e orgânica entre o centro formador e a escola, não há formação de professores. É mentirinha, você forma aluno. Você entraria num avião em que o piloto aprendeu a pilotar sentadinho ouvindo aula de pilotagem? Ou um médico, um pediatra que aprendeu a ser pediatra, ouvindo aula de pediatria, ele tem que exercer. E, portanto, formar professor tem que se dar na escola. É claro que a base conceitual, ética, teórica, pode e deve ser promovida pelo ensino superior. Mas sem uma intimidade, sem uma relação orgânica com a escola, você não formou professores. Os nossos professores, a maior parte deles, se forma depois na escola. Meu filho, mais novo, é professor de arte. Ele, no primeiro dia que ele foi à escola, chegou na sala dos professores e passou meia hora ouvindo falar mal de aluno. Quer dizer, é preciso da formação com proximidade entre centro formador e escola. Isso, por si só, já seria uma revolução. Professora. Bom, valorização, para mim, começa com aquela coisa simples, chamada ouvir o metal. Se nós queremos bons professores, é a tradição no Ocidente dos chamados países que conseguiram ter os bons professores nas suas escolas. É pagar bem.
tá certo? Nós brigamos pelos 10% do PIB para a educação, a prioridade zero era subir para 100% o salário de professor. O que ganha um professor hoje no Brasil é ridículo, é humilhante e, obviamente, é um desestímulo. Quero dizer, a reportagem está correta. Na USP, nós já começamos a ter vagas ociosas em cursos de licenciatura pelo desinteresse da juventude para ser professor, sem reconhecer o esforço, porque o bem ou mal são 2 milhões de profissionais que levantam todos os dias às 5h30 da manhã e estão lá em todas as escolas do Brasil. Já que a senhora trouxe essa questão aqui do salário, vou trazer um dado aqui também. Segundo o movimento Todos pela Educação, os professores ganham, em média, 54,5% do salário de outros profissionais com escolaridade equivalente. Esse é um dos motivos que torna aí a carreira pouco atraente. Ninguém mais quer seguir essa carreira, Vilmar? Como resolver essa questão? Eu acho que tem um problema salarial sério para enfrentar, embora não vejo que a gente possa fazer isso já. Quer dizer, eu acho que o que está em discussão aqui, na formação do professor, é como é que nós preparamos esses professores que já estão dando aula para que eles possam, de fato, tornar essa escola mais significativa, que tenha realmente, atinja o aluno naquilo que ele tem motivação, né? E, além disto, ter uma batalha de longo prazo pelo aumento salarial. Quer dizer, ninguém nega que é necessário aumentar o salário de professor. Por outro lado, nós também temos que reconhecer que nós temos uma profissão onde as pessoas não saem tão fácil. Quer dizer, os que estão no magistério, o turnover do magistério, como a gente costuma falar, é mais baixo do que o de outras profissões. Não. E que tem motivações intrínsecas também, como disse a Lisete, e eu compactuo, não é? Nós temos todo dia mais de 2 milhões de heróis se levantando da cama e indo da aula. E esse respeito a gente tem que pagar. Agora, voltando à questão que o Menezes levantou, quer dizer, nós precisamos tornar o professor, o chão da sala de aula, o lugar de formação do professor. Tanto o professor de formação inicial quanto continuada. Embora nós não possamos esquecer que o domínio do conteúdo que precisa ser ensinado é básico. Se o professor não sabe física, jamais será um bom professor de física. Calegari. Bem, eu acho que nós temos aí um grande desafio de fazer uma revisão criteriosa das licenciaturas hoje no Brasil. E com várias consequências em relação a isso, né? Isso é uma incumbência, inclusive, do próprio Conselho Nacional da Educação. Nós pretendemos fazer uma revisão de tudo isso, porque, primeiro, que nem é muito correto a gente dizer de professor como uma categoria genérica, né? Você tem professores de educação infantil, tem professores de ensino médio, tem professores de certas disciplinas. Eu hoje dirijo uma faculdade de formação de professores, a Faculdade SESI de Educação, aqui de São Paulo, e que tem uma proposta inovadora de formação de professores por área do conhecimento, né? Sem descaracterizar e jamais reduzir a sua formação específica nos respectivos conteúdos, mas permitindo, a exemplo do que acontece nos cursos de formação de professores para os anos iniciais, que são as licenciaturas em pedagogia, dar a essa professora e esse professor uma visão mais larga, né, da área em que ele está atuando, pelo menos, para garantir aquilo que nós temos sempre falado, que o ensino dele seja significativo. O Menezes fala sempre de um conceito interessante, de homologia de processo, né? Você tem que garantir que a formação de professores seja próximo daquilo que você imagina que esse professor possa ensinar ao seu aluno, e, portanto, de uma maneira mais significativa, relacional e tudo mais. Um outro ponto importante é que, hoje em dia, boa parte dos professores brasileiros, cerca de 80%, são formados em faculdades particulares. Algumas, ou até muitas dessas faculdades, não têm compromisso com a qualidade. Nós temos que ter, né, não apenas uma vigilância completa, mas os órgãos de controle têm que ser mais severos em relação à autorização desses cursos, à verificação da sua qualidade. Não é o estudante que tem que verificar, porque às vezes ele não tem condição de fazer isso. Mas a avaliação da qualidade... Portanto, apenas em síntese, nós não teremos educação de qualidade sem professor de qualidade. E um ponto que precisaria ser lembrado é que, além da formação inicial que nós estamos aqui nos referindo, existe também um dado. Nós não vamos fazer a educação melhor no Brasil sem valorizar os 2 milhões de profissionais que estão aí.
E, portanto, cuidado com a formação continuada, né? Fazendo com que ela seja para valer, algo que tenha significado para a escola e para os alunos. Vamos ouvir o que pensam aqui os estudantes da nossa plateia. Laís Duarte, alguém quer ser professora aqui na nossa plateia? Pois é, a gente fez essa pergunta para os que não são professores e estão sentados aqui entre nós. O exemplo de tudo isso que os nossos especialistas falaram é a Marina. A Marina planejava ser professora de matemática, mas por que mesmo você mudou de ideia, Marina? Porque era numa época que a mídia estava mostrando muito que o professor era super desvalorizado, que era cerca de 2013. E eu desisti, acabei sendo um pouco influenciada e procurando outras carreiras para seguir. Você planeja ser o quê? Eu planejo trabalhar com cinema. Nós falamos de muito da realidade. É uma realidade que não só precisa mudar de desvalorização do professor, mas está mudando. O professor hoje, por pior que tenha os problemas, é das poucas categorias que tem um piso salarial nacional. Que em muitos lugares do Brasil, o professor com o piso salarial nacional é um dos profissionais mais valorizados na sociedade. Tem uma carreira, entra para o concurso e só sai se quiser, e se for um bom profissional, pode ter a perspectiva inteira de desenvolvimento da sua vida. Isso é uma coisa importante. Tem condição de, dentro do seu trabalho, também estudar, coisa que são poucas as profissões que permitem que esse processo. Então, nós estamos um pouco com o registro de um período que precisa ser ultrapassado, de que o Brasil desvalorizou os professores. Isso está começando a mudar, né? Nós estamos verificando vários jovens hoje em dia, até na nossa faculdade, que estão, apesar das dificuldades que eles sabem que têm, sabem que isso vai mudar. Porque dificilmente nós vamos encontrar uma profissão, dificilmente, que o profissional percebe o resultado do seu trabalho imediatamente. Um professor que é um bom professor, uma boa professora, vê crescer o resultado do seu trabalho, coisa que ele não vai encontrar num banco, não vai encontrar numa empresa de engenharia, não vai encontrar nada. Quer dizer, e é a coisa mais humana, diversificada, uma novidade a cada dia. E, portanto, o sinal que nós devemos dar nessa altura do debate, né, da questão da medida provisória, olha, tudo bem, temos dificuldades, não é só professor, médico também tem dificuldade, advogados têm dificuldades, enfermeiros, arquitetos e engenheiros, mas o Brasil precisa começar a valorizar o professor, inclusive em ambientes como esse aqui. Eu gostaria de agregar o que ele está falando, o seguinte, quer dizer, a crise do desemprego, por exemplo, ela afeta menos o professor. Muito menos. Porque o professor não tem problema de mercado de trabalho, ao contrário, está sempre faltando professor. Então, acho que é isso que o César colocou, é muito importante, quer dizer, é uma profissão que está mudando, na medida em que a educação passa a fazer parte da agenda nacional, ela está mudando. Agora, só para falar uma coisa das licenciaturas, a minha experiência com as licenciaturas é que muitas vezes o conteúdo é dado, mas a parte pedagógica é deixada de lado. O professor não aprende a ensinar, ele só aprende matemática, mas ele não aprende a ser um bom professor de matemática. Eu gostaria de trazer um outro dado aqui para a nossa conversa, que chama muita atenção, que é do Censo Escolar de 2015. 38% dos nossos professores das escolas públicas do nosso país dão aulas em disciplinas nas quais não são formados. Isso atinge, inclusive, duas disciplinas-chave para a formação dos estudantes de qualquer cidadão, matemática e português. Vamos resolver essa questão, professor? Exatamente. Esse é um grande problema que o Brasil tem de ponta a ponta. Mesmo no estado de São Paulo, o estado mais rico, que tem o maior número de universidades públicas e privadas, essa questão nos atinge, né? Nós temos uma situação... Ou bem, nós vamos, por isso que eu estou dizendo, quer dizer, o fulcro onde isto está se vinculando é realmente a falta de valorização do profissional. Eu posso concordar com o que a Guiomar e o César disseram, no sentido do que pode vir a ser, mas neste momento, a mídia, todos os dias, fala mal do que se passa nas escolas, sem exceção, inclusive na USP, vai pegar um acidentezinho para transformar isso num fenômeno quase marginal. Tá certo? Todos os dias só se fala da violência escolar, da falta de preparo dos professores, de como os professores pouco se dedicam. E isso tem sido a mídia no Brasil. Então, esta é uma área que talvez o próprio governo começasse a investir mais. Lembrar, tá certo? Exatamente, coloca lá na propaganda, faz tanta propaganda, coloque lá a valorização. Já valorizou seu professor hoje? Tá certo? É exatamente como uma variável que tem que ser dada.
Eu acho que os cursos, eles têm, eu concordo com o César, não há controle hoje praticamente do ensino privado no Brasil. Eles fazem o que eles querem, tá certo? Tem um lobby fortíssimo e ninguém mexe neles, há muitos anos, por sinal. Então, essa é uma discussão que ou nós vamos fazer, tá certo? Menos valor da ação no mercado, que vocês vejam as fusões que têm sido feitas no Brasil, tá certo? Até certo ponto, elas vão onerar a curto e médio prazo a formação de professores. Queria lembrar uma coisa que devia de ser proibida. Hoje, praticamente, as universidades, parte das universidades privadas, destas de má qualidade que nós estamos dizendo, transformaram toda a formação geral do jovem futuro professor em ensino à distância. Só estão se mantendo presencial as metodologias, tá certo? Eu acho que a gente tem que lembrar que as faculdades públicas não abrem vagas suficientes. Nós vamos precisar ir para um intervalinho. Da faculdade pública para formar professor, nós não formaríamos professores. Por que é, então, que a universidade pública não abre vaga suficiente de graça para todos os que precisam entrar no magistério? Quer dizer, os professores que vão para a escola particular pagam, viu, Lisete? Muitas vezes eles pagam com o trabalho deles a formação que eles estão tendo. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, nós vamos precisar para um rápido intervalo. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. Você está desinformada sobre a USP. A USP tem aluno, a área de humanas, tá certo? Os pobres de São Paulo estão lá. Eu trabalho com 65 alunos à noite. Todos eles trabalham. Já foi feito o cálculo, Lisete. Não, vamos fazer... Nós demoraríamos 80 anos para formar professor. Não, tudo bem, faz 80 anos que nós existimos e os pobres pela primeira vez estão chegando na USP. Só um minutinho. Parabéns. Nós vamos voltar no próximo bloco também com a participação de professores aqui da nossa plateia, nada mais justo, já que nós estamos falando deles, não é mesmo? Até já. Estamos de volta com a série Educação Novos Rumos. Hoje debatemos a formação de professores. Com a gente, o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora de Faculdade de Educação da USP, a educadora Guilmar Namo de Mello, membro do Conselho Estadual de Educação, e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. Vamos direto à nossa plateia saber o que estão pensando os nossos professores? Laís Duarte. É isso mesmo, Andresa. Eu estou aqui com a Edmaria, que é professora em escola pública há 22 anos, professora de inglês e português. Edmaria, eu queria que você me contasse um pouquinho quais são as maiores dificuldades de um professor na sala de aula. A questão da nossa dificuldade está relacionada à carga horária, que é extensa. Então, eu gostaria de relatar que, agora em agosto, eu exonerei o Estado por conta dessa carga horária enorme, né? Então, atualmente, eu estou só na prefeitura e, por uma questão salarial, eu optei pela prefeitura, por conta de, às vezes, dar aula das 7 da manhã às 11 horas da noite. Então, às vezes, eu me preocupo com o modo equivocado como as pessoas que estão fora da sala de aula veem o professor. Nós estudamos bastante, nós lutamos bastante, a nossa formação é super importante, por conta de você ter que sair da sala de aula para você ter uma formação externa com seus pares, com a divisão de conhecimento e voltar para a sala de aula com esse conhecimento. Então, a nossa formação tem que ser contínua e a desvalorização salarial é uma questão que nos preocupa bastante, porque, às vezes, a gente tem que optar por uma coisa que a gente não gostaria de ter feito. Eu trabalhei no Estado há 22 anos, exatamente, e tive que exonerar o Estado por conta de não conseguir uma carga, conseguir uma qualidade de trabalho pelo cansaço. Não é fácil ser professor. Dar 8 aulas, 10 aulas por dia é extremamente estressante. Há um aspecto que ela chamou a atenção, que a gente precisa olhar com muito carinho, que se chama formação continuada. Nós estamos num mundo em muito rápida transformação, mas muito rápida transformação. Quer dizer, nós nem sabemos qual vai ser o peso do papel como o suporte da informação daqui para frente. A maior parte dos jovens já tem laptop, celular, etc., e busca informações por aí. A maior parte dos professores está menos preparada
efetivamente para o uso dessa mídia, redes sociais, do que parte dos seus alunos. É claro que a problemática que você chama é absolutamente importante. Quer dizer, é preciso combinar formação continuada, valorização da carreira, para que valha a pena. Agora, a gente gosta de ser professor, é bom que se diga isso. Quer dizer, é uma profissão que se junta o viver do quê, do viver para quê. A gente se realiza quando vê um aluno que te passou na frente, que te faz pergunta que você não sabe responder. Não é que ele não responde a pergunta que você formula. Então, eu sou professor há meio século, tenho filho professor. Então, é uma belíssima profissão. Sem dúvida que é, né? Senão não estaríamos aqui nesse debate tão importante. Agora, vou trazer um exemplo de fora ainda sobre a formação de professores. A Finlândia, que é um país que é frequentemente citado aí como referência mundial de educação. Lá os professores têm 2 horas por semana em cursos de aperfeiçoamento. 2 horas por semana de cursos de aperfeiçoamento todas as semanas. Bom, mas nós temos aqui... Nós temos aqui, na maior parte das redes públicas, pelo menos 2 horas por semana de hora de trabalho coletivo. Que, lamentavelmente, isso não é bem aproveitado na maior parte das escolas. Algumas fazem diretamente, mas deveria ser, aliás, como dizem as diretrizes nacionais da carreira dos professores, um momento adequado para a formação em serviço, junto com os seus colegas e tudo mais. Isso frequentemente é desperdiçado, né? E é desperdiçado por quê, Calegari? Porque existe essa carga horária, mas não é bem aproveitada. Eu acho que os sistemas de ensino não veem esse espaço como o local próprio para a realização até de um dever do Estado. Muitas vezes por falta de liderança. Um dever do Estado, né, de proporcionar aos professores esse ambiente de formação. E mais, as carreiras, né, dos professores, elas acabam progredindo por 2 coisas que são do século XIII, não são nem do século XX. Tempo e título. Ninguém pergunta e valoriza um professor que escreve um livro, uma professora que desenvolve uma sequência didática inovadora, um professor que desenvolveu um game, por exemplo, que faz com que os seus alunos aprendam um certo conteúdo de física. E foram levantados aqui vários problemas pelos especialistas, pelos nossos professores aqui. Vamos apontar uma solução? Olha, existem vários estados no Brasil que estão fazendo avaliação de desempenho com outros indicadores que não seja apenas o tempo de serviço e os títulos, inclusive, de cursos que nem sempre estão relacionados diretamente com a prática dele na sala de aula. Então, acho que isto é uma questão que vai estar sendo progressivamente absorvida pelos sistemas de ensino. Acho importante produção, colaboração com o outro, professor que aceita ser mentor do professor novo, uma série de coisas que é possível você valorizar, além da questão estritamente da aula, certo? Agora, eu gostaria de lembrar também, entre as soluções, que o método de residência escolar ou residência pedagógica hoje está sendo cogitado em vários cursos de formação de professores. Quer dizer, você tem uma residência como você tem o médico, certo? A formação dele, uma parte dele é na escola. E é ali no pronto-socorro, como o médico vai, é ali na sala de aula e tem um sistema de mentores que estão ali para ajudá-lo. Porque é uma coisa importante, eu gostaria de lembrar aqui o que o Schuman disse, que eu gosto muito. Existe um velho ditado que diz que quem sabe, sabe, quem não sabe, ensina. E que é falso. Schuman... Que é falso. Desculpe, eu estou no meio do meu pensamento, você dá licença? Tô. O Schuman propõe uma coisa diferente, ele diz assim, quem sabe, sabe, quem compreende, ensina. Então, para ser professor, é preciso compreender muito mais do que apenas saber. E as licenciaturas não dão formação pedagógica suficiente para professores. Na USP tem curso de licenciatura que não tem formação pedagógica quase nenhuma, de psicologia para conhecer o seu aluno, do contexto da escola, da parte da organização e da cultura da escola, das políticas educacionais, dos indicadores. Tudo isso faz parte da cultura pedagógica do professor, que é muito desfigurada, inclusive nas grandes universidades públicas. Nas particulares, então, nem se fala. Minutinho final, só para mais... Ainda nesse caminho das soluções, olha, professora. Eu acho que é uma reivindicação dos profissionais. A professora mencionou a questão do acúmulo. Eu acho que, historicamente, nós reivindicamos o direito de sermos, aspas, escravos, né? O acúmulo, ele tem sido pior, né? O acúmulo só existe porque se paga pouco
E, evidentemente, o acúmulo de cargos, ele leva a uma situação um pouco constrangedora. Hoje, no Brasil, tem sido proposto, cada vez com maior frequência, pelos sistemas de ensino, municipais ou estaduais, manuais que o professor deve seguir. Esses manuais vêm realmente desqualificando também a formação dos nossos alunos. Mas nós temos assistido em várias escolas públicas, às vezes uma adesão do professor, exatamente porque ele trabalha em 2 lugares e ele não tem quem trabalha. Vamos dizer de verdade, é prazeroso, mas é exaustivo trabalhar. Eu também sou professora há 50 anos, quero continuar até morrer, mas do ponto de vista concreto é exaustivo. 8 horas, 10 horas por dia impede que qualquer ser humano prepare bem as suas aulas. Portanto, o material que vier pronto acaba sendo mais fácil e compromete a qualidade, porque eu estou tão cansado que eu vou perguntar assim, que página que nós paramos, com uma vozinha até simpática, porém vou repetir aquilo que foi dado e que hoje tem sido proposto como solução. Isso sempre foi feito com o livro didático. Nosso tempo acabou. São muitas questões, nosso tempo acabou hoje nesse programa. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. E nós continuamos no nosso próximo tema, que vai ser o futuro da educação no Brasil. Muito obrigada pela companhia. Eu espero você na próxima. Até lá.